Somos feitos de poeira de estrelas. Nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. A ciência é muito mais que um corpo de conhecimentos. É uma maneira de pensar. Por Carl Sagan. Vida longa e próspera, ouvintes. Começando mais um episódio do AL Podcast, o melhor podcast da rede pública estadual do Rio Grande do Sul, até porque provavelmente é o único. Hoje nós vamos falar sobre a vida, o universo e tudo mais, e o meu nome é Felipe Fraga. Eu sou o professor Rodrigo e nós somos feitos de poeira de estrelas. Eu sou o professor Hidalgo e é uma honra estar recebendo o aluno Carlos Átila para esse podcast. Eu sou o Carlos Átila e estou muito orgulhoso de participar desse podcast. Eu, assim como nós, somos uma porção de tudo que é o nosso universo. Aí. Legal. Este podcast faz parte da podcast.com.br. Chamando a atenção, então, que é o primeiro aluno a participar do podcast dentro da escola, né? Nós já estamos negociando com o Carlos aí para ele participar, né? Como ele é uma pessoa muito concorrida, nós estamos desde o início do ano, desde março, né? E só hoje que nós conseguimos, depois de adiar várias vezes, né? Sim. Então, nós vamos agradecer pelo aluno ter ficado na escola hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre astronomia em formato de entrevista, falando um pouquinho sobre a experiência do Carlos aí com a área, né? Porque ele é um entusiasta e um estudioso da área da astronomia, né? Então aqui o professor Hidalgo preparou uma pauta com algumas perguntas aqui, onde nós vamos instigar o Carlos a falar sobre isso, então, e ele vai conversar um pouquinho baseado em cada uma das perguntas. A primeira pergunta, então, é quando que começou o interesse do Carlos pela astronomia? É uma pergunta muito boa até porque, além do estudo, nós somos capazes até de aprender sobre o que tem nos nossos arredores, até no cotidiano às vezes. Uma pergunta-chave até, quando começou o meu interesse pela astronomia? Assim que eu estudei, eu aprendi muito sobre ciências da natureza, só que eu sempre fui mal em ciências da natureza, sempre tirava zero. E logo eu fui, mas nas ciências da natureza eu tinha uma certa vocação por essa área, pois quando eu estudava em alguns colégios, eu conseguia gabaritar uma prova de ciências assim, naquela época que ciências era uma área única, não era dividida como o caso da física e da química e da biologia, que é no ensino médio, era ciência única. A ciência da natureza falava sobre plantas, ecossistema, e eu gostava muito quando eles falavam da Terra, assim, quando eles falavam da Terra. E isso me despertou muito a vontade de aprender porque desde quando eu era criança eu era incentivado a gostar dessas coisas, como o sistema solar. E quando eu era criança, eu fui numa papelaria assim, e eu adquiri algumas bolinhas de isopor, essas bolinhas que se perdem muito fácil até. Que idade tu tinha mais ou menos, Carlos? 7, 8 anos, mais ou legal. menos, 9 anos por aí. Foi em 2006 por aí, então eu fazia às vezes até maquete, às vezes de forma aleatória. Eu pintava assim, pegava EVA e pintava com cada cor seus planetas, essas coisas, mas logo se perdia. Mas eu sempre gostei de astronomia, sempre que meu pai me dava livros de ciência, essas coisas, e me dava enciclopédias. Isso dava um pouco de ilustração das ciências, da natureza, só que de forma mais infantil até, por forma de ilustração, de desenho, aqueles desenhos cartoon para as crianças, assim, e para as crianças aprender. E eu lia no carro, né, quando eu ia para o colégio, essas coisas. E quando a gente estava montando a pauta, então, partindo para a segunda pergunta aqui, né? Tu citou que em 2007 teve um acontecimento, um eclipse que te chamou bastante atenção, né? Lembra um pouquinho disso? Lembro. 2007 foi um ano até bom quando eu estudava, assim, eu comecei a estudar de manhã. E eu gostava muito de estudar de manhã, não sei porquê, tem muita gente que não gosta de estudar de manhã, mas naquela época eu gostava muito, eu acordava cedo, assim, e depois eu tinha tarde livre para assistir TV, essas coisas, e aproveitar assim, a infância, assim, mais ou menos.
Mas 2007 teve um eclipse, acho que foi lá por junho, não me lembro muito o mês, mas que eu vi em algum lugar que podia se ver o eclipse com um visor de solda. Dava para ver o eclipse com visor de solda. E até era muito mais barato, até hoje está esse preço, R$2 tu paga por um visor de solda, porque nos acontecimentos do eclipse tu consegue ver o corpo celeste, que é o caso da Lua, passando na trajetória do Sol, tu vê o ponto e daí tu fica uma experiência bem única. E aconteceu quando eu estava num colégio, mais ou menos, e na verdade eu já estava programando isso. Eu acordei pensando no eclipse, eu estudei pensando no eclipse, só no eclipse mais ou menos. E eu até falei lá para os professores, vai ter eclipse hoje, as coisas, se reúne, vai ter eclipse, se eu podia sair da sala para ver. Então eu chegou na hora, até antes da hora do recreio, os professores já sabiam que eu estava interessado em ver o eclipse e eles deixaram eu sair, né? Deram uma oportunidade, assim, deram uma chance assim, para mim poder ver no pátio e já estava começando aí, ficou pelo resto da manhã. Assim. E qual era a escola que tu estudava nessa época? O Cristo Redentor. O Cristo, oh, legal. Foi o recreio todo até, tipo, a gente se reunia ali e até todo mundo queria ver, todo mundo ficou fascinado até. E eu agradeço até pelo meu pai que foi lá, ele era um pai bem prestativo, assim, quando eu pedia, na verdade, ele me forneceu os instrumentos para que eu pudesse aprender mais com as coisas, essas coisas, e ser o que eu sou hoje, mais ou menos. E teu pai sempre te incentivou bastante, então, por esse teu hobby, esse teu gosto pela astronomia? E até por vários, até eu sabe, né, o de ferrovia que eu tenho, aqueles que eu te comentei. Sim, claro. A gente pode fazer um episódio só sobre ferrovia também, né? E vários campos, mais ou menos. O único que eu não me dava bem era matemática, que eu sempre tinha problema com a equação, assim, dividir ou multiplicar. Mas esse é um problema que eu e o Rodrigo também temos. É só o Hidalgo que se dá bem com a matemática aqui. Não é só tu, né? Em 2013, tu adquiriu um telescópio, então, Carlos? 2013, mais ou menos, eu ganhei de presente de aniversário, mais ou menos, um telescópio. E naquela época eu só pedi um telescópio, porque depois ficou na garagem. Eu só fui tirar ele mais ou menos esse ano. Porque eu tenho um problema com o telescópio, eu tenho um azar tão grande com o telescópio, essas coisas. Eu tenho um azar com o telescópio porque ele não funciona muito direito. Só na URGS que eu tive esse ano, mais ou menos, lá no observatório que eu pude ver. Lá na URGS, mais ou menos, eu tive como ver os planetas direito e foi uma experiência muito boa, até fascinante até. Só o problema foi que eu me desequilibrei mais ou menos, meti a mão no telescópio, ele meio que se desregulou ali, tinha que regular, mas acontece. Tem como ver assim da URGS e pode ver mais nítido, mas o meu não, meio difícil, tá? Meio difícil a situação pro meu telescópio, porque tá nas últimas dele. Deixa eu perguntar um pouquinho para os professores aqui também, como é que é a experiência de vocês com astronomia, assim? A minha é zero, assim, eu já olhei no telescópio só uma vez, foi no observatório da URGS também, foi, inclusive, ano passado nós levamos alunos lá para o observatório da URGS. Eu só não lembro qual era o planeta que deu para observar lá. Quais são os planetas mais próximos, você lembra, Carlos? Marte e Vênus. Eu acho que provavelmente foi Lua, Vênus. Lua satélite, mais ou menos. Deu para ver também, isso foi porque eu pedi, né, que deu para ver até o Betelgeuse, que é uma super gigante vermelha da constelação de Órion, mais ou menos, que deu para ver uma ponta do Betelgeuse. E diz até que o Betelgeuse ele vai explodir, se não já explodiu, mas não vai chegar aqui na Terra porque a distância é bem astronômica. A gente tem que agradecer às vezes a distância de um planeta e de outro para não sofrer um perfeito caos. Mas o Betelgeuse ele é uma super gigante vermelha porque ele está se expandindo muito, está se estufando assim. E tipo, ela é o estágio final de uma estrela que, tipo, pensa o nosso Sol ele ainda é muito jovem, por mais velho que ele pareça, diante das demais estrelas, porque tem estrela que já está no seu estágio final. E todos nós sabemos que quando uma estrela chega ao seu estágio final, ela se torna um buraco negro. Buraco negro é praticamente uma estrela, eu não tenho tanto certeza, mas o buraco negro, que nem deu para ver a foto nesse ano mais ou menos, da primeira foto do buraco negro, que até é um círculo alaranjado, coberto
de luzes laranja. E o estágio final de uma estrela, mais ou menos, é o buraco negro, que, como é uma estrela que está se expandindo, assim, mais ou menos, elas criam uma supernova, mais ou menos, e é uma supernova, mais ou menos, que acaba tendo muita massa em pouco espaço, e ela vai querendo mais massa, assim, mais ou menos, e vai acabar engolindo tudo que está em volta, tipo até a luz. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não ficou decepcionado com a foto do buraco negro? Que a gente esperava uma coisa mais nítida, né? Porque o que a gente acaba vendo nos filmes? Algo muito nítido e bonito, né? Uma fotografia bem com alta resolução. E aqui a gente viu foi meio que um borrão, né? Até se criou memes na internet vinculado a isso. O que tu achou? Decepcionou ou não? Decepcionou mais ou menos, né? Mas é que a maioria das fotos da astronomia, da ciência, é muito como se alguém filmasse com uma batata. E daí fica meio ruim, né? Mas não, às vezes eu moro debaixo de uma caverna e acabo não tendo como ver, mas quando eu fiquei sabendo, eu até coloquei como perfil do Facebook. E na verdade aquela foto do buraco negro, ela é uma junção de várias imagens, na verdade, né? Então que foram captadas de várias formas diferentes, até algumas de interpretação de dados também, né? Sim. Foi até engraçado que o pessoal botava assim a foto do buraco negro lá do Interstellar e botava a foto real, digamos assim, daí botava assim a foto com o Instagram do Interstellar, né? A foto real, assim, era do buraco porque negro. Porque a expectativa mesmo, né? versus realidade. Sim. Também. E quando a gente estava montando a pauta, então, o Carlos comentou também que esse ano faz 50 anos então que o homem pisou na Lua, é isso? Faz 50 anos, que foi em 69 mais ou menos que começou, quando chegou ao auge as explorações espaciais, até por mim, eu queria muito que continuasse depois disso, que não retrocedesse, porque um dos maiores problemas que foi dessa exploração espacial é que foi de forma mais cunho político, essa coisa não foi um cunho científico, e a ciência acabou levando muita verba da política para que pudesse realizar tal feito, sendo que às vezes nós, seres humanos, temos que investir mais na ciência, na educação, para que nós, seres humanos, nos progredimos num futuro melhor. Uma vez já colonizaram, a Europa já colonizou partes da Ásia e da África, e colonizou também por as Américas, né? Porque agora não resolve colonizar o espaço assim para tentar garantir um lucro para nós. Mas essa questão daí faz 50 anos até que da exploração espacial, isso se perpetuou até os anos 80, como os anos 80 Carl Sagan, cientista, lançou a série Cosmos. E se perpetuou até os anos 90 com o lançamento do telescópio espacial Hubble. E o Hubble também teve uma vida meio medíocre, porque logo no lançamento dele o espelho dele quebrou e tiveram que repor ele. Sim. Aí, às vezes a gente se sente que nem o Hubble, porque o Hubble ele tá a ponto de se aposentar, essas coisas, e vão substituir ele por um telescópio que já estão projetando, e daí é um telescópio que não é nem o nome de um cientista, mas é o nome de um militar, um militar que atuou na NASA, comandou a NASA, que é o James Webb. James Webb, né? E, tipo, um nome bem mais charmoso para dar para um telescópio é Hubble, né? Sim, claro. Agora, James Webb é meio bem difícil. Tanto, né? Que é diferente. E até o formato dele é de uma colmeia também, não é um... eu ainda prefiro o Hubble. Design dele diferente. Mas é bonito até. E as imagens mais bonitas que a gente tem do espaço até hoje ainda são do Hubble, né? Eu acho que as de melhor resolução até, né? Não sei se existe um telescópio já em funcionamento com resolução melhor que o Hubble, sabe se existe ou não? O telescópio tem vários, tem um VLT, Very Large Telescope, que é do Chile, que é no deserto do Atacama. Esse aí também dá umas imagens bem boas, tem vários radiotelescópios espalhados pelo mundo, e o do espaço é o Hubble mesmo. Que daí é o que está orbitando a Terra, né? Ele não fica aqui no chão, digamos assim. Né? E tem outro que é o Voyager, que já é caso de nave. Não sei se é satélite ou nave, mas tem essas dois Voyagers, o Voyager 1 e o Voyager 2. E o Voyager 2 acabou esse ano de cruzar o espaço interestelar, que é toda aquela parte que
sai toda aquela bolha da heliosfera do Sol, o Voyager 2 conseguiu atravessar. E dessa Voyager 2 é aquela que o Carl Sagan participou do envio, né? Ele até tem aquele disco de ouro que fizeram um disco gravado, né? Com algumas músicas, alguns recados e tal. E tem até um vídeo dele falando sobre o pálido ponto azul, né? Porque antes dela sair do sistema solar, ela bateu uma última foto e a Terra era só um pontinho azul, assim, né? Sim. Por incrível que pareça, eles desligaram depois dessa. Parece que, tipo, ficaram como se fosse assim, a gente já viu de tudo. Acabou. E daí eles desligaram simplesmente as câmeras, talvez para poupar a bateria. Deixa eu te perguntar, na internet tem, digamos, uma teoria, uma piada, assim, de que o homem não teria pisado na Lua, de que foi o Stanley Kubrick que fez as filmagens. O que tu pensa dessa teoria aí? Olha, eu tenho um âmbito pela ciência, mais ou menos, mas olha, a que mais bate na minha cabeça é a Terra plana. O que mais bate na minha cabeça é a Terra plana. Porque, olha, antes de provar que o homem foi para a Lua, antes de contestar, mas a gente tem que provar se a Terra é plana, né? Sim, claro. Existem evidências demais, né, para se contestar isso, né? Desde fotos até outras evidências científicas muito estudadas, né, para se contestar esse tipo de coisa. E antes a gente citou o filme Interstellar também, né? Tu já assistiu esse filme? Já, mas foi por fragmentos, porque o filme ele é bem top mesmo. É longo e denso, assim. Longo e denso. E tu consome bastante filmes, assim, relacionado com astronomia? O que eu assisti mais ou menos em 2013, mais ou menos, foi o Gravidade. Foi o filme Gravidade. Que me fascinou muito. Na verdade, eu assisti até o filme completo. Na época que eu ficava de madrugada, assim, vendo filmes, pesquisando, navegando na web, eu vi esse filme, o Gravidade, na época que eu fazia maratonas de filme, e o Gravidade me chamou muita atenção, não só por causa dos fatos científicos que tinham ali, mas também a emoção, o lado humano de qualquer pessoa que tenta se aventurar num espaço assim, mais ou menos, e o filme Gravidade, ele aborda isso. Ele aborda várias questões científicas e aborda várias questões emocionais também. Porque tem tem uma parte que o astronauta chega até chorar, assim, lacrimejar de tristeza, mais ou menos, e vários cientistas disseram que isso aí era impossível, né? Eu também concordo que é impossível uma pessoa chorar no espaço, mas que as lágrimas dela deveriam ter se prendido ao rosto e ido de baixo até o queixo. Então, por isso que tem esse perigo, mais ou menos, do ser humano no espaço. Porque se um ser humano for no espaço e uma grande quantidade de água, por N questões, sair dos olhos, assim, por questão de lágrimas, isso aí pode causar muitos sérios danos pela falta de gravidade. Também pela pressão, falta de pressão, isso mais um pouco, mais ou menos. E tem uma parte também que ela começa a perder a consciência dentro de uma nave espacial e aparece o amigo dela, todo top, mas todo top, assim, todo sem problemas. E ele chega assim, dá um consolo a ela e diz para ela ligar um dispositivo que poderia mandar ela de volta à Terra. Isso aí foi uma parte muito boa. E alguns críticos do cinema contestam até que essa parte aí seria que ela tivesse uma ilusão, mais ou menos, estivesse delirando por falta de oxigênio no cérebro. E o cara foi lá e o cara seria só uma miragem dela. Sim. E foi muito bom até porque ela voltou para a Terra. No caso do Interestelar é bem diferente. A diferença do Gravidade é que eles se mantiveram na Terra. Eles não foram para um espaço profundo assim, além da Nárnia, essas coisas. Sim. E eles se manteram perto da Terra. E que no final ela voltou para a Terra. Eu não assisti. Ela voltou até para a Terra e caiu no mar, essas coisas. E aí até tem um cientista, o Neil deGrasse Tyson, que contesta isso, que ela poderia ter sido comida por tubarões, essas coisas. E que ela tivesse caído no meio do Oceano Pacífico ia ser um grande problema, mas ela caiu num rio próximo à beira das margens da Terra. E também outra coisa que me fascinou muito foi o fato de uma questão bem histórica que tem, né, filmes hollywoodianos, que os caras estão consertando uma nave, estão consertando aquela parte do foguete,
e vem detritos soviéticos, mais ou menos, esses detritos russos, e começa a passar assim, como é um filme de gravidade, eles começam a passar por ela. Nós estávamos falando sobre o filme Gravidade, então, né? O filme Gravidade, ele é um filme bastante reconhecido, assim, por ter uma técnica cinematográfica muito boa, mas como tu estava falando, ele não tem uma técnica científica das mais apuradas, apesar de que ele até respeita muitas questões científicas, assim. Tu assistiu Gravidade, Dal? Assisti Gravidade, é um filme muito bom, boa direção, né? O Afonso Cuarón, ele não tem um Harry Potter? O Afonso Tem Cuarón Harry Potter, tem, né? sim. E ele tem, o Afonso Cuarón também, ele fez o filme O Roma, que ganhou o Oscar de melhor filme no ano passado. Eu confundi as dele coisas, também. então, achei que fosse dele. É um diretor mexicano, esse do Afonso Cuarón. E ele tem um filme bastante consagrado que é Filhos da Esperança. Esse filme é muito bom. Esse é o melhor filme dele e eu acho que esse é o segundo, né? Apesar de que Roma também é um filme impecável, assim, né? E tu, Rodrigo, assistiu Gravidade? O que tu achou? Vi, gostei bastante, achei bem legal, assim, tanto as interpretações quanto aquela cena em que as coisas saem do controle em pleno espaço, assim, eu achei extremamente bem dirigida, muito bem feita, passa momentos de tensão, assim, bem legal, eu gostei muito do filme. O plano sequência é bem utilizado ali, né? Ah, sim. Extremamente. Eu não lembro se o Gravidade ele ganhou o Oscar, se foi de melhor filme, melhor direção, se ganhou dos dois, mas eu sei que ele foi bastante premiado, né, no ano que ele concorreu ao Oscar, né? E já que a gente está falando um pouquinho sobre cinema, a gente vai falar um pouquinho sobre o Carl Sagan daqui a pouco, sobre a série Cosmos. Tu nunca viu Contato, Carlos? Contato, assisti numa Contato, quinta-feira viu? que eu acabei, tava chovendo muito forte, acabei ficando em casa, assim, descansando um pouco. E vi na internet, mais ou menos no celular que eu uso, o filme Contato do Carl Sagan, muito boa, muita escrita muito boa e muita boa direção, assim, mas o livro eu acabei não lendo muito. Mas eu gostei muito da forma que eles abordam temas até bem que deixam uma pulga atrás da orelha da pessoa. De contato mesmo, de contato, de existência de outros seres interestelares, essas coisas. E se passa mais ou menos numa cidade, acho que é da América Central, acho que é o Panamá, essas coisas. Que uma pesquisadora está fazendo os estudos dela, os trabalhos, pesquisa científica, e ela monta um radar, né? Um radar assim, né? Para captar sinais eletromagnéticos, sinais sonoros, ondas de rádio, mais ou menos, vindo de outros lugares. O legal desse filme também é que uma das coisas que as pessoas sabem pouco, né, é que os astrônomos, além de captar muitas imagens, eles captam muitos sons também, eles ouvem muito o espaço, né, para tentar captar algum contato mesmo, né, até por isso o nome do filme, né, que o contato seria, digamos, eles estão ouvindo o espaço e daí eles recebem alguns códigos matemáticos ali que eles conseguem converter numa máquina depois, né? E acho legal também que no Contato, junto com o Interstellar, ele tem um final muito parecido, né? Que ele já puxa para uma coisa quase que espiritual, assim, de falar de outras dimensões, né? E de que o plano espiritual poderia ser de outras dimensões. Até vou aproveitar para citar aqui que no roteiro cast do Hidalgo também já existe um episódio, né? Que fala um pouquinho sobre isso, assim, né? Um pouco de ufologia já puxando para um lado espiritual, assim. Vai ter outros episódios sobre isso, Sim, né? vai ter outros. Então, para quem gosta dessa temática, também pode ouvir lá no roteiro cast, que é bastante interessante. Eu conheço quase nada sobre isso, assim, mas eu escutei o episódio lá do roteiro cast e assisti também o documentário que eles discutiram nesse episódio lá. Pegando esse gancho que a gente está falando sobre o filme Contato, geralmente a gente pensa que forma de vida inteligente tem que ser baseada em carbono. Sim. E eu li em algum lugar que o Carl Sagan mesmo falou que poderia ter uma forma de vida inteligente baseada em silício. E eu te pergunto assim, o que tu pensa sobre isso? Tu acha também que é possível que existam seres inteligentes aí no cosmos, esperando que a gente entre em contato ou que a gente os encontre, alguma coisa assim? Silício, ele é um elemento químico, mais ou menos, que é muito encontrado no Vale do Silício, na Califórnia. O silício é um material que é usado para produzir os computadores, essas coisas. E o carbono é sempre, né?
carbono tem direito a 4 ligações, essas coisas, e faz a ligação de cadeia, essas coisas. Já viram aquela piada lá? Sim. Ah, Piada de nerd, né? mas um dos elementos principais do universo é o hidrogênio. O hidrogênio ele é um elemento básico que é muito encontrado, e talvez até acredito que ele é encontrado no universo em si, no vácuo do espaço, que ele seja transmitido de um lugar ao outro, assim como a luz, as ondas de luz, as partículas de luz, os fótons, essas coisas. E é muito encontrado em várias estrelas, assim como o Sol. O Sol faz uma fissão nuclear que transforma átomos de hidrogênio em hélio. E o hélio, ele não sei qual é a composição dele, mas que ele é um elemento bem caótico até, o hélio. Porque o hélio, a gente vê balão de hélio que consegue subir na atmosfera. Isso me lembra até um assunto bem familiar até que uma sobrinha minha, assim, mais ou menos, estava com um balão de hélio no quarto. E aconteceu que o balão estourou, assim, e a gente teve que sair do quarto porque a minha irmã achou que o hélio ele era muito tóxico, assim, essas coisas. Mas é coisa de família mesmo, às vezes a gente tem que Acontece. Mas então é isso, o caso do silício, ele pode sim ser parte, ele é parte até de vários planetas, que muitos planetas recebem em sua nomenclatura o prefixo mais ou menos HD, e um número bem esquisito que até às vezes eu não consigo nem lembrar, se eu já sei. Tá, mas tu acredita na possibilidade de vida inteligente fora da Terra? Eu acredito em vida simples, como o caso de bactérias, coisas unicelulares que conseguem habitar planetas por uma fração de tempo, mas vida inteligente vai muito além do que... Tu conhece a teoria da panspermia cósmica? A panspermia, acho que já ouvi falar, mas... Que sugere que a vida da Terra foi semeada por esses organismos que vieram de outros orbes, via meteoro, enfim... Sim, eu acredito. Tem muita coisa que parece que ninguém gosta da Terra. Acaba caindo cada... Sério. Tem muitas coisas que já caíram na Terra, que foram meteoros, como o infamoso meteoro que extinguiu a espécie dos dinossauros. O planeta Theia, que é um planeta que eu considero muito charmoso até, um possível nome para um parente meu, eu tenho até vontade de nomear uma filha minha de Theia. E a Theia, mais ou menos, era um planeta fora de órbita, mais ou menos, que não conseguia adquirir uma órbita própria e acabou se chocando contra a Terra. Isso é outro planeta. A Terra acabou batendo na Terra de forma assim que formou hoje o que a gente conhece como a Lua. Então, tem muitas coisas que já até hoje, mais ou menos, a gente vê essa questão de meteoro, mensagens bem apocalípticas no Facebook, como o caso dos bólidos, estão sendo vistos pelo Rio Grande do Sul, essas coisas. O meteoro lá não da paixão, né? Mas o meteoro lá da Rússia, que atingiu em 2013, foi numa cidade lá dos Montes Urais. Lá tem grande predominância de cair meteoro, lá cair asteroides, essas coisas. Então é bem provável que foi por lá que começou mais ou menos. Isso dá uma chave, porque o cientista não tem a verdade em cima da mesa. Não tem a verdade em cima da mesa do escritório dele, mas tem como bolar, elaborar, juntar ligações, essas coisas, e começa a perceber até, como o caso que a Rússia, ela é muito predominante de abrigar a vida. A Rússia, de alguma coisa cai lá porque ela é praticamente o topo do mundo. Então, provavelmente caiu algumas coisas lá e provavelmente surgiu vidas assim inteligentes como nós, seres humanos. Mas ainda é contestado. Mas eu acredito até que viemos das poeiras, né? Porque às vezes até a culpa pode ser das estrelas. Boa sacada isso aí. E quando a gente estava montando a pauta também, nós colocamos aqui uma pergunta sobre quais são os canais de YouTube que tu consome, né? Se tu costuma seguir canais de YouTube sobre astronomia? Pois bem, eu assisto muito YouTube. Desde o lado dos tempos primórdios da internet, eu sempre consumi YouTube. Eu gosto muito. Até tive alguns canais no YouTube, assim, uns secundários que eu postava alguns vídeos.
outros que eu me afinava mais, eu fazia vídeos de trens, essas coisas, coisa de criança mesmo. Mas que até hoje eu tenho um canal no YouTube que até tem uma foto de perfil do universo, mais ou menos, que mostra meu gosto pela astronomia. Mas tem vários canais até que eu curto, como o Poligonautas, o canal do Schwarza, que começa assim, todo animado. Escalobaloba, eu sou o Schwarza e esse aqui é o Fora da Caixa, essas coisas. E ele vem todo animado e traz um boletim sobre as recentes notícias da astronomia. E tem o Ciência Todo Dia, que é um canal de um estudante, de um universitário lá de Santa Catarina, que até quando teve o eclipse solar, ele foi lá pro Chile ver ele totalmente, porque aqui no Rio Grande do Sul não deu para ver quase nada. Não deu para ver muita coisa porque escureceu, porque a gente tá no inverno, assim, mais ou menos, e escurece muito rápido. 5 horas da tarde parece o Silent Hill lá, ali na passarela ali. Sim. Parece um American Horror Story. E esses são 2 canais sobre ciência que tem quadros de astronomia, né? E essa semana eu te indiquei um que é o Space Today, que é um canal específico sobre astronomia, né? Chegou a dar uma olhadinha em algum vídeo que tinha lá? Space. Já ouvi falar sobre esse canal, mas eu assisto, de vez em quando eu dou... eu assisto vários que são cientistas, assim, fanáticos para a astronomia dos Estados Unidos, que veem muitos... tem o Red Rhetoric, que conseguiu filmar a estação espacial passando pela Lua. Mas esse Space Today eu acabei não sou muito familiarizado até agora, não consegui muito ver, mas que eu tenho sim interesse em vê-lo. Eu tenho interesse em vê-lo porque me parece ter um canal bem bom até. Eu não sei se ele faz live, aquelas lives da NASA. Faz algumas. Ele fala bastante sobre notícias da astronomia, né? Então sempre que sair alguma novidade, assim, eu acho que ele posta um vídeo por dia, praticamente. Todo dia tem um vídeo novo sobre alguma notícia da astronomia, né? Eu acho que eu já devo ter visto, só eu não consegui gravar muito nome, mas talvez deve ter sido sobre as lives. Teve um aí que teve 4 horas da manhã, tava tri animado por causa de um lançamento de um foguete que teve lá nos Estados Unidos, e eu acho que foi ele que divulgou essas coisas aí, não consigo lembrar. O Sérgio Sacani, né? E como tu mesmo citou, é legal também para quem não sabe que no canal da NASA, a NASA também tem um canal no YouTube que eles têm lives 24 horas, assim, então com câmera voltada para a Lua, câmera alocada na estação espacial, às vezes voltada para a Terra também, né? Então para quem não sabe é bem interessante de olhar essas lives aí, né? Essas lives aí eu já achei, já teve um dia aí que eu vi e tipo apareceu eu não sei se era planeta ou aquele detritos espaciais que passaram, daí isso dá um perfeito prato cheio para esses teóricos da conspiração, essas coisas, dizendo cada coisa, mas que eu já cheguei até ver vários objetos lá que eu até achei que era planeta, mas talvez pode ser até asteroide, porque a Terra nesse mês ela está passando por uma nuvem de asteroides. Esse mês de junho, mais ou menos, que foi um mês bem fervilhante para a astronomia, porque ocorreram vários eventos que foram importantes para esse ramo da ciência. Foi o caso de Júpiter e Saturno aparecendo no céu noturno, que foi muito bom até para nós, que gostamos de ver os planetas à noite. E também tem os asteroides que estão passando assim, a Terra tem um campo magnético muito forte, então ela vai conseguir se esquivar. Tem muitos aí do espaço que não gostam da Terra e gostam de jogar pedra nela, mas sim, que né? a Terra sempre consegue escapar de uma forma ou de outra. A Terra tá sempre levando alguma pedrada, né? Carlos, a próxima pergunta então, o Guia Completo do Sistema Solar, a revista, tu costuma ler essa revista? Costumo. É uma boa revista, assim, eu raramente compro coisas, livros, né, ou revista, né, porque sai até um preço muito caro, preço de livraria, assim, de
de banca de jornal, essas coisas, e acaba sendo meio desnecessário, mas eu comprei uma revista, ela saía por um preço e eu acabei comprando ela por um preço mais de desconto, mais ou menos, saía não sei quanto, eu paguei R$20. Mas foi uma boa revista porque eu já vi na capa até que tinha falado do meu assunto, que eu gostava de astronomia. Falava de vários planetas, assim, é um guia de imagens. Eu sempre gostei de livros que tinham imagens, essas coisas, porque como se diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e às vezes eu não gosto muito de livro que só tem texto, essas coisas acaba sendo meio tedioso. Mas eu comprei sim porque eu gostei muito desse guia e falava muito sobre a informação dos planetas, falava fotos até, e era um guia completo do sistema solar, como o próprio título diz. É volume único? É só um volume? É só uma revista. É que nem aquela Scientific American, essas coisas. Uhum. A diferença é que a Scientific American eles fazem vários exemplares ao longo do ano, e aquela ali era só uma. Mas legal. Mas nessa que tu tem, fala sobre todos os planetas do sistema solar, assim, um pouquinho de cada, ou tem alguns específicos? As primeiras 90 páginas falam muito de assuntos assim, boletim de notícias, mas as últimas 90 páginas falam muito sobre os planetas e suas informações bem úteis até, como o caso do Sol, de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e até Plutão, acho que fala, né? Se ele não foi deixado fora, coitado, excluído. E eu vi que enquanto a gente estava fazendo um intervalo ali, tu estava acessando alguns sites, ali tem bastante site de astronomia que tu costuma acessar bastante. Site de astronomia é até meio difícil, eu até tinha plano de acessar a NASA para ver, mas tenho páginas no Facebook que eu curto e compartilho meu conhecimento com elas. Tem várias de ônibus e de trem que tem um acervo bem histórico. E também tem páginas de astronomia. Eu costumo mandar algumas fotos minhas de registros da Lua para esse site de astronomia. O problema é que às vezes eles acabam se ocupando muito, porque talvez eles recebem até um pouco mais de publicações ao longo do dia para aprovar. E o meu caso, eu também tento mandar umas fotos, mas eles acabam esquecendo raramente. Então eu sigo várias páginas de astronomia para poder mandar meus conteúdos, mas é pouco porque eu não tenho tanto infraestrutura, não tenho telescópio suficiente, mas que o que eu posso mandar e pesquisar eu envio para eles. E a ideia original, antes de a gente começar a gravar o podcast, era falar um pouquinho sobre a série Cosmos, do Carl Sagan, né? E tu já assistiu um pouquinho da série, da versão do Carl Sagan, que é dos anos 80, ou da versão do Neil deGrasse Tyson, lá de 2014? Sim, eu assisti a dos anos 80, mais até do que a de 2014, que o senhor mandou recentemente. Mas a de 1980 me chama muita atenção. É o fato da peculiaridade que tem entre a série. Naquela época que eles tinham, os anos 80 foi muito importante para a astronomia, até 86 mais ou menos, quando teve a passagem do cometa Halley, e também aconteceu em janeiro um desastre que acabou explodindo um ônibus espacial no Cabo Canaveral, que foi o Challenger, que por isso que me dá até muita avição, muito gosto por ônibus espaciais, porque eles são veículos até que não se encontra todo dia e que eles são potentes até, tem suas qualidades, até tem suas características. Eu até tento dar vida a esses ônibus espaciais com rostos, as coisas, e eles muitas vezes têm umas características bem nítidas, bem únicas entre eles, porque às vezes pela ação da gravidade eles têm uma pele mais queimada, uma pele tem um visor assim contra os raios solares, e os cabelos deles às vezes são só virados em brasa por causa da bronzeada, assim, eles têm suas personalidades bem, e também evolui mais o gosto da pessoa para que ela pudesse
aprender essas disciplinas, ciências, e não tivesse medo de se aventurar no espaço, assim, de conhecer coisas que não conhece, de visitar lugares que não visita, tipo terras distantes, países até, visitar vários lugares, conhecer novas coisas, não ter medo de sair da zona de conforto, que pode melhorar e ser um grande exemplo até de uma própria paz interior que tu pode adquirir por conhecer coisas novas, de aprender sobre lugares desconhecidos até, e não ter medo, não se preocupar com o medo, porque o medo a gente consegue vencer, e vencendo barreira a gente sai do domo, sai da zona de conforto, do nosso cantinho, consegue explorar coisa e progredir na vida, assim. Eu sempre achei interessante, eu até quis falar sobre o cosmos, né, que era a ideia inicial, porque pra mim foi o que me apresentou a astronomia, assim, né, e a forma como apresenta. Eu lembro que a primeira vez eu assisti o primeiro episódio na escola, né, e depois na biblioteca da escola tinha os DVDs pra gente poder assistir, assim, e daí depois eu levei alguns finais de semana pra casa pra assistir a primeira vez, né, e depois quando ficou disponível no YouTube, eu acho que a primeira vez que eu encontrei foi ali por 2008, eu reassisti também, né. E daí, então, em 2014, a gente foi ter a série do Neil deGrasse Tyson. E comparando as duas, qual que tu gosta mais? É difícil escolher, porque uma é mais digital, sendo o Neil deGrasse Tyson, que envolve mais... foi pro Netflix, né? Então, esse do Neil deGrasse Tyson tem muito mais digitalização, tem muito mais efeitos visuais, chroma key, as coisa de cinema mais digital. Já o do Carl Sagan é muito primitivo, tem uma qualidade bem primitiva. O Carl Sagan usa muito história, usa muito questão histórica, filosófica, questão até arqueólogo, questões arqueólogas, até da biologia. Ele envolve várias matérias numa só série, e ele aborda esse tema assim numa época que pouco se falava sobre astronomia, que era o caso dos anos 80. Imagina só uma pessoa invadir a sala de estar da pessoa e falar de astronomia do jeito que o Carl Sagan falava. Então, sim, ele conseguiu alavancar muito o progresso da ciência e da tecnologia. E é legal que essa versão dos anos 80 é uma atualização, né? Porque a primeira versão, se eu não me engano, é de 76, 77. Depois, em 1980, ele faz uma versão de atualização, né? Para atualizar alguns conceitos que foram descobertos nesse tempo. E vocês, meninos, como é que é a experiência de vocês com essa série? Bom, o que eu acho muito interessante sobre o Carl Sagan, indo um pouquinho até em relação ao filme Contato, que eu assisti no cinema há 22 anos, logo que ele estreou, né? Mas só recentemente eu vi coisas que eu não sabia. O Sagan, ele escreveu o romance que originou o filme, contribuiu para o roteiro do filme e faleceu durante a realização, a produção do filme. E o que eu acho interessante em comum entre o Sagan e o Neil deGrasse Tyson é que ambos tanto o Sagan foi e o Tyson é atualmente grandes divulgadores científicos, né? Eles procuram enfatizar que os programas que eles apresentaram, os livros que escreveram, que o Tyson escreve atualmente, são formas de divulgar realmente a ciência. E isso até agora que o Carlos falou a respeito de questões filosóficas que tinham no programa, nós vemos isso também no filme, né? Que geralmente em filme de ficção científica você espera que aconteça assim, os ETs malvados, a invasão na Terra e tal. E ali o filme, ele mesmo se tratando de uma mulher que é descrente, mas que consegue fazer contato com vida de outras regiões, né, de outras galáxias e tal, ele coloca mais em evidência essas questões filosóficas, questões mais profundas, né, não apela assim pro que geralmente a gente vê nos filmes de ficção científica, aquela coisa mais barata de invasão, destruição, alienígena. E discute muito de conceitos, né? De até onde a astronomia pode chegar e tudo. É legal que tem uma discussão moral que eu lembro no filme, assim, que ela era a coordenadora daquele grupo científico que descobriu aquela mensagem codificada e depois conseguiu decodificar com a ajuda do empresário lá e tudo, né? E daí chega em determinado momento que eles têm que escolher quem é digamos, o astronauta que vai naquela missão, né? Que vai tripular a nave, né? E daí, no primeiro momento, não escolhem ela.
porque ela não seria uma representante, digamos, dos terráqueos, porque ela era ateia, né? Então ela não, considerando que a maior parte dos humanos são crentes, acreditam em alguma coisa, então ela não era uma representante da maioria da população, digamos assim, né? Daí tanto que ela não vai na primeira missão, a primeira missão até acontece de explodir, morre o astronauta, ela só vai na segunda, né? Não, eu não sei se o Hidalgo chegou a assistir esse filme, sim. Eu assisti faz muito tempo, eu não me recordo os Dava detalhes. direto no SBT quando tinha aquela sessão nas sextas de noite, né? Cine Classic, alguma coisa assim que dava no... O problema do SBT, ele corta muitos filmes, né? A edição dele é a versão compacta, é a versão pocket. Como tem 2 horas e meia, lá era 1 hora e meia que tinha, cortava 1 hora de filme. Eu tenho problema com essa questão aí de corte, porque também tem vários programas que eu vejo que eu via na TV a cabo, que eles também cortavam por questão de comercial, essas coisas, daí ficava muito ruim. É ruim, estraga a experiência, né? Estraga. Eu também não, acho que... E é legal nessa versão do Neil deGrasse Tyson, de 2014, do Cosmos, que ele começa dizendo da experiência dele com o Carl Sagan, né? Porque ele foi visitar o Carl Sagan na casa do Carl Sagan quando ele era um menino, e daí ele até conta que quando ele estava na parada, o Carl Sagan disse que se ele não conseguisse o ônibus, ele podia pousar na casa dele e tal, né? E que aquela atitude que fez com que ele gostasse muito e se inspirasse no Carl Sagan para seguir essa vida de cientista, de astrônomo e tudo, né? Mas então, falando sobre o Neil deGrasse Tyson, tu tá lendo um livro dele, né, Carlos? Eu tenho vários livros, até tem o do Neil deGrasse Tyson, que é Os Origens, que é um livro bem legal até. Tem uns que é do próprio Carl Sagan, que ele fala da série dele, Cosmos. E tem vários do Stephen Hawking, que eu comprei uma coletânea mais ou menos, que eu tenho uma rotina de ler toda segunda-feira no ônibus esses livros, que é o caso do Uma Breve História do Tempo, que foi um livro que eu comprei depois, só que ele foi publicado em 1988, então é um dos livros mais antigos do Stephen Hawking. Eu não gosto muito disso porque ele é muito antigo assim e ele tem poucas ilustrações que nem outros livros dele tem. São uma ilustração mais digital. Esse livro ele só tem muito texto e muitas imagens que são próprias num papel diferente, tipo um papel de livro antigo até. Eu até resolvi fazer ilustração nesse desenho aí, que eu sou desenhista mais ou menos. Eu resolvi fazer ilustração, tipo, falando de personagens que eu estou elaborando para um futuro livro que eu estou escrevendo, que envolve mais ou menos um menino que estudava muito, ele é adolescente, estudava num ginásio escolar, ele tinha uma vida bem cotidiana, essas coisas, e logo depois ele era muito bulinado pelos amigos, assim, pelo jeito dele, todo desajeitado, simples, até as roupas dele eram bem rebatidas. E, tipo, os amigos dele diziam que ele tinha roupa, assim, que era de doação, as coisas, eles se incomodavam muito. E os amigos deles eram metidos a roqueiro, pessoas que usavam roupa de marca, essas coisas, tentavam impressionar as outras pessoas. Mas eram desinibidos, assim, mas que falhavam muito em bom senso, em sensatez, e ele tinha mais sensatez porque ele passava horas e horas na biblioteca lendo livros, essas coisas. E há quanto tempo tu está escrevendo esse livro? 6 meses, desde janeiro. Desde janeiro. E até o primeiro livro que tu tenta escrever? É. Tu disse que faz ilustrações e desenha. Antes tu se referiu à questão dos ônibus espaciais, que tu ilustrava também e colocava rosto nele, é isso? É. E tu gosta de desenhar também, é mais um hobby que tu tem. É um hobby que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Às vezes, quando eu era criança, assim, eu comecei desenhando aqueles famosos bonequinhos, assim, de uma carinha, um pauzinho e todo esqueleto, assim, palitinho, assim. Mas depois eu fui me aperfeiçoando, assim, eu fazia gibis, assim, com as folhas que deu ofício, simples, não tinha nem borda, a folha eu desenhava o bonequinho, tendo interação, assim. E faz parte mais ou menos que eu cresci lendo, vendo episódios, séries, cartoon, essas coisas, cartoon de desenho, então faz parte um pouco da minha vida. E foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, porque um dia meu pai tinha me levado no médico, essas coisas, eu voltei do médico e eu descobri que eu tinha desenhado um pouco melhor antes melhor num dia do que uns dias atrás. Então eu tive essa
essa compreensão até de que eu podia desenhar melhor de um dia do que no outro anterior. Então eu podia aperfeiçoar sim o desenho. Se eu pudesse assim, aperfeiçoar o desenho, eu também podia aperfeiçoar o conhecimento, essas coisas. Tudo na vida eu podia aperfeiçoar de forma de progresso, assim, que eu pudesse melhorar, eu podia melhorar num dia a mais do que no outro. Então eu continuo assim, daí eu desenhei como hobby mais ou menos. Legal. E na escola, Carlos, o que tu sempre gostou mais de disciplinas? Sempre foi mais de ciências, de história? O que tu sempre gostou mais? Assim? Tinha uma época que eu gostava mais de história, assim. A história, inglês eu de base já, porque eu tive um estudo bilíngue. And for a few times in life, I learned English the way I learned today. Então, o que eu disse foi que de tempos em tempos em vida eu aprendi o inglês que eu estou aprendendo hoje. Sim, O professor Rodrigo também sabe inglês. Perfectly. That's the point. That's the point. E tu disse que tem planos de fazer intercâmbio, tu quer ir pro exterior, quer ir pro Canadá, não é? Alguns até diriam que seria uma medida bem egoísta minha de querer sempre mais encher assim, mas não é egoísta. O problema é que o Brasil ele exige demais sabendo que ele faz de pouco. Eu estou falando mais o povo ele tem uma consciência bem diferente do que nós aqui que estamos estudando, nós estamos garantindo conhecimento, podemos, porque a escola para mim é um colorido de um mundo que está, a escola para mim é um arco-íris de uma cidade que de vez por vez amanhece cinza, entende? Então essa é a questão, às vezes a cidade amanhece cinza, tu vê pessoas violentando umas às outras, matando, roubando, estuprando, essas coisas, fazendo barbaridades, e aqui na escola a gente garante uma paz interior, a gente garante conhecimento, essas coisas, para nos aperfeiçoar a base disso. Então por isso que hoje eu estou na escola, mais ou menos por mais velho que eu seja, eu estou querendo traçar um caminho pela vida e construir, é como se eu gostasse mesmo de ferrovia, eu traçasse um trilho, começa na escola, começa no lugar que eu nasci, na escola, por isso que eu digo que às vezes a nossa vida é como se fosse uma ferrovia. A gente é construído numa oficina ferroviária, a gente segue o nosso caminho, tem caminhos que são bifurcações, que é intersecção, essas coisas, podem nos levar a lugares ruins que a gente não gosta. Tem lugares que tem caminho que a gente pode pegar e pode ser o fim da linha, tem caminhos que a gente pode pegar e parar numa mata assim que não bem sombria, até nos dá calafrios até, e tem lugar que a gente pode seguir adiante e a gente sempre vai progredir, a gente vai ver estações melhores, a gente vai ver estações mais limpas, pátios mais organizados, a gente vai aprender muito ao longo do caminho, porque todo mundo sabe que quem pega ônibus, como essas coisas, a gente vê o tempo passar diante dos nossos olhos. Eu estava até no ônibus, mais ou menos, pegando, e eu fiz uma experiência, mais ou menos, uma experiência bem maluca, até que testa a cinética, o referencial e a relatividade, tudo praticamente na mesma quantia, no mesmo pacote. Porque a cinética é o campo da física que estuda mais ou menos o movimento. Física clássica, as coisas, mecânica clássica, as coisas. E também o referencial é o ponto que é o nosso, o ponto A, ou o ponto B, essas coisas. O referencial e a relatividade é a teoria do Einstein, que envolve tanto o referencial, que é o caso da pessoa, quanto a cinética, as coisas, que é a teoria da relatividade. Então, de vez por vez, quando eu não tenho nada para fazer em casa, eu fico bolando coisa, é que eu sempre penso em movimentos assim. Pensando nessas teorias. E tu disse que tem a intenção, quando terminar o ensino médio, de tentar o vestibular para astronomia na URGS, é isso? Na URGS. Astronomia, física, tem até o professor Tiago, queria dar um voto de louvor, assim, mencionar ele de forma mais honrosa, porque o professor Tiago vem, de vez por vez, nós do terceiro ano, vem nos ajudando a aprender a física de um jeito mais descontraído, assim, e ele nos mostrou vários vídeos no final do ano, no início do ano, mais ou menos, que é de experimentos físicos na URGS, que o cara esfrega o balão na cabeça, depois o balão sai voando de forma misteriosa, até de forma bem fantasmagórica até. Eu lembro até
o fantasma aqui que apareceu no ano passado do banheiro lá. Assim. Esse fantasma da escola aqui tá fazendo história. Apavorou muita gente. Carlos, então, indo mais pro final do podcast, assim, o que tu pensa sobre o futuro da astronomia, assim? A gente vê que atualmente tem algumas experiências, assim, o dono da Tesla, o Elon Musk, ele planeja fazer uma viagem para Marte até 2030, né? Então, o que ele tá fazendo? Ele tá tentando reaproveitar foguetes, né? Porque o que é o grande problema hoje? Que um foguete é muito caro, e daí então um foguete é lançado, né? Para lançar um satélite, alguma coisa. Até mais recentemente eles lançaram um carro para o espaço, né? Um carro. E o problema é que eles perdem o foguete, né? Geralmente o foguete cai e ele explode, ou ele cai no mar, né? E ele está tentando com que o foguete volte para uma plataforma para eles poderem reaproveitar, né? E aí ele lançou um carro que inclusive era o carro dele, né? E até tem umas piadas que de repente ele fez o crime perfeito, né? Porque ele botou um boneco e vai virar um cadáver que ele matou mesmo e mandou pro espaço, não tem como ninguém vai saber. Né? E o que tu acha dessa experiência? Tu acha que ainda enquanto tu estiver vivo a gente vai conseguir mandar uma missão tripulada para Marte? Ou? Essa aí do carro foi boa porque te mandar um carro pro espaço, gente, vai poluir muito espaço, sério. Vai poluir muito. Mas que na época que eu tava acompanhando isso, eles estavam pensando em mandar 2020 pra Marte, um reality show, essas coisas. Na época que eu acompanhava as coisas, eu disse, 2020 vamos mandar uma pessoa pra Marte, vamos colonizar Marte, essas coisas. 2020 já tá chegando daqui a 6 meses, cadê? Sim, né? Cadê? Mas, né, eu até pedia que isso é questão de verba, de política, essas coisas, que acaba embargando muito a ciência de ser a ciência. E a gente só teve nossos dias de glória, mais ou menos, foram nos anos 60, na Guerra Fria, quando os Estados Unidos, né, resolveu mandar a pessoa para o espaço porque não tinha mais nada para brigar, porque a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado com tudo, já tinha sido uma das maiores guerras, quase o fim da humanidade, resolveram mandar a pessoa para o espaço. E foi o único tempo que conseguiram ter um pouco de que a ciência e a astronomia pôde ter seu dia de glória, porque agora por incrível que pareça, eles pararam de mandar a pessoa para a Lua. E era mais marketing do que ciência, propriamente dito, assim, né? Mas, independendo do que acontecer, nossas mentes sempre vão pensar mais além do mar, essas coisas. A gente sempre vai ter uma mente brilhante para poder imaginar como seria, como será e como vai ser no futuro. Porque o conhecimento ele é a garantia, pode influenciar, fazer projetos que podem mudar o mundo. O problema é mais ou menos isso, é a falta de educação, de ensinamento nas grandes cidades. Até os Estados Unidos também, por tempos e tempos, até passou por 1001 crises, guerras mundiais, sempre manteve ativa a educação e sempre se manteve no topo do mundo. Investindo bastante em tecnologia, né? E então, a última pergunta relativa à astronomia, eu acho que vai fazer 10 anos, ou até já fez, de que o astronauta brasileiro foi para o espaço, né? Tu chegou a acompanhar nessa Marcos época, Pontes, eu me lembro. Tu chegou a acompanhar, assim, mais ou menos, quando ele foi, o que tu achou legal ele ir? Tu acha que foi um avanço do Brasil na época? O que tu pensa disso? Que eu me lembro, até tem um livro aqui da biblioteca que eu peguei, eu botei lá na estante de casa, até hoje tá lá, mas no final do ano eu devolvo todas essas coisas. Acho que roubar livro não é crime. Tem que ler, né? Melhor um livro em casa do que um livro na biblioteca que ninguém lê, né? Em favor do Carlos, eu tenho livros que hoje eu uso na minha aula, que eu peguei da biblioteca da escola aqui. Coleção do Andrini de matemática pequenininho, estava aqui, isso foi em 2005. E hoje eu uso para dar aula. Cometi um crime, então. Mas eu acompanho essa menção centenária do Marcos Pontes. Eu não me lembro pouco até, mas eu me lembro que ele, na verdade, foi num campo de lançamento que foi lá no Cazaquistão. Vocês assistiram o filme Borat? Sim, claro. Borat, Cazaquistão, mas tipo, como é uma antiga República Soviética, é só a floresta que tem lá, eles lançaram. Eu vi algumas fotos recentemente do Marcos Pontes, e daí tem como levantamento da imunidade, assim, da questão de saúde do
do astronauta quando ele vai para o espaço e quando ele volta, porque eu já vi várias. Essa foi uma das experiências que ele fez, no caso. Que ele voltou, tipo, se a pessoa não anda na Terra antes de ir para o espaço, ela não vai andar muito pouco quando ela voltar do espaço. Sim. E a pessoa acaba se fragilizando muito quando ela vai para o espaço, precisa fazer horas e horas, anos e anos de fisioterapia e fica meio ruim. Também tem um lado ruim de ir para o espaço, porque a pessoa vai voltar muito debilitada por causa da questão de massa muscular, essas coisas. Quem já passou por fisioterapia como eu sabe quanto é ruim passar por uma sessão de fisioterapia. A pessoa tem que mexer a perna pro lado, não sabe mexer, o médico tem que ajudar a pular, tem que ajudar a pôr, daí fica meio... É bem desconfortável, eu já passei por isso também. Pra finalizar, então, Carlos, hoje tu tá participando de um podcast, né? E tu já ouviu algum podcast alguma vez, não? Já vi os primeiros sobre Game of Thrones, né? Do Game of Thrones da escola? É. E de outros tipo Nerdcast, nunca escutou? Sou brasileiro não, português não, mas eu já ouvi falar em várias séries americanas sobre podcast, tipo a Scream, que eu já ouvi falar sobre tinha um jovem lá que fazia podcast, essas coisas. Sim. E acho legal essa iniciativa e queria até dar uma sugestão de fazer um talk show, sabe, o Stephen Colbert, que é um talk show que é o dia de noite, agora a gente tá fazendo aqui quase 10 horas da noite, até cabe como um talk show, essas coisas. Sim, claro. Mas é isso, eu pretendo sim ajudar a mídia da escola no que eu puder ajudar, porque eu só celular é o único celular que... Mas que eu possa fazer várias mídias, ajudar com o canal da escola e gravar vários assuntos que às vezes passa pela cabeça e também vários assuntos de eventos que vai ter. Sim, legal. E a nossa intenção é, quando o aluno sair da escola, ele continuar participando de alguma forma, né? Principalmente nos podcasts. Nós já temos alguns ex-alunos que já participaram, né? Temos alunos que se formaram em 2015, que se formaram em 2018, né? Então esse ano a gente te convida para mais alguns para participar e o ano que vem também vai ter outras gravações e tudo aí, né? Sim. E quer dar mais algum recado final ou pra ti tá legal? Eu queria agradecer a vocês que dedicaram a sexta-feira, os últimos períodos assim da noite, para gravar esse podcast. Queria também agradecer ao Escola André Leão Puente por ter me dado uma vaga aqui no terceiro ano para que eu pudesse concluir meus estudos e ir para uma faculdade e continuar o conhecimento, mas que eu sempre vou recorrer a vocês quando eu quiser visitar vocês também. O EMF Rondônia também, a escola Rondônia do final da JRN, que foi minha última escola de ensino fundamental, que eu garanti vários conhecimentos até de física lá, coisa que eu não sabia eu garanti lá, mas mesmo que eu não sabia os cálculos, mas que eu conseguia, todos lá me ajudaram e vocês estão me ajudando a garantir o meu melhor desse ano, porque na área da educação eu me sinto até feliz por ser o primeiro aluno ainda em curso no André Leão Puente para participar desse podcast. Isso pode dar lugar a vários alunos que também podem vir da iniciativa. Eu também convido a vocês, ouvintes, que também podem vir aqui e também expressar suas opiniões, participar de uma entrevista, tomar um café, uma água aqui com os professores e também repartir o conhecimento que vocês, que vai ser até que legal. Então tá, para finalizar, agradecendo ao Carlos, então, né, que participou, primeiro aluno que está estudando na escola ainda a gravar aqui dentro da escola. Nós tivemos a Vitória, que gravou um de Game of Thrones, só que ela não gravou dentro da escola, ela gravou fora da escola, né? E agradecer então ao professor Rodrigo, que está aqui, o professor Hidalgo, né? Lembrando então que a gente faz parte agora do Podcast, que é a Rede Gaúcha de Podcasts, né? Você já deve ter ouvido nos outros episódios. Esse final de semana saiu um episódio sobre os filmes do Homem-Aranha, porque está estreando o filme do Homem-Aranha, então esse final de semana ainda vai ser publicado. Roteiro Cast, quando é que sai o próximo, Hidalgo? Roteiro Cast, acho que daqui umas 2 semanas. Eu tô semanas. sem tempo para editar. A vida de professor, né, é difícil, né? E o Hidalgo é perfeccionista com a edição, assim, né? Se não tiver bom, não vai pro ar. Não vai pro ar, tem que ser bem editado. Eu queria, antes de fechar o podcast aqui, agradecer, né, o Carlos Átila, porque a gente demorou bastante para conseguir gravar esse podcast, não tava fácil fechar os horários, e ele vinha falar com a gente dava um retorno, e às vezes combinava e não fechava os horários, e hoje
finalmente conseguimos, né? Estamos gravando em 2 partes, mas a gente conseguiu gravar. E queria, assim, salientar assim, que é bacana ver quando tu fala da preocupação com a educação e quando tu fala que, de repente, a escola é o arco-íris no meio de uma cidade cinzenta. São coisas sutis que tu expressa, assim, que demonstra que tu realmente entende a importância de uma escola numa comunidade ou na sociedade. Então, isso tem que salientar e que na tua ferrovia, né, aqui seja uma estação que tu tenha sempre boas lembranças, boas recordações nessa escola, porque eu também fui aluno aqui, e aqui eu decidi ser professor, e hoje eu faço parte dessa equipe aqui, trabalho com meus colegas e amigos, então eu até fico feliz, fico alegre, e até emocionado assim de ver que tu realmente respeita a situação de aluno e da importância da escola que tem na sociedade. Certo. Só elogios pra ti. Tá, parabéns ao Obrigado. Carlos Isso aí, aí. cara. Volte sempre, Obrigadão. né, Carlos? Isso aí, cara. Valeu! Então, dá pau, fala de pau, né? Então tá, terminando por aqui. Uma vida longa e próspera. Um bom final de semana a todos, né? Até o próximo episódio. Isso aí, pessoal. Valeu! Feito. Valeu. Demorou, mas saiu, né, Carlos? Demorou. Até eu falei demais. Tá. Então, pessoal, a última semana foi bem corrida, primeira semana de julho, começando com segunda-feira num ato na Estação Trenzorbe de Canoas. O pessoal do André Leão Puente reivindicando as medidas do governo atual, que não estão sendo de menos satisfatórias. Tive parte nesse ato e também encontrei com pessoas lá de longa data dos outros colégios, mais ou menos. Já durante a semana foi bem corrida, quinta-feira, 4 de julho, independência dos Estados Unidos, mais ou menos. E sexta-feira começou com um ato de manhã, numa segunda-feira, terminou com sexta-feira de noite, minha participação num podcast da escola, falando sobre de menos um assunto bem relativo, que é a astronomia. Astronomia, o universo, a razão da vida, de por que estarmos aqui, mais ou menos. E por enquanto está passando pelo processo de edição, essas coisas. Eu agradeço muito ter participado do podcast e que a próxima semana nos traga as melhores venturas do que a última. Uma parte legal do podcast, mais ou menos, foi o fato de muitas coisas que a gente falou ali, na verdade, não foi tudo que a gente falou de noite, mais ou menos. Que a noite teve assim, mais ou menos, que foi um período de sexta, último turno de sexta à noite, imagina só, sexta-feira da noite. Só os valentes lá, os caras corajosos, tava frio de lascar mesmo. Bah, imagina só eu, os quatro lá, os quarteto fantástico, né? Todo mundo, a gente lá, fazendo podcast lá. Mas foi legal, gente, foi muito legal, até porque é o primeiro podcast que eu estou atuando, mais ou menos, na escola, e é um que foi agendado desde março, mais ou menos, e levou um tempo para ser elaborado, essas coisas, para ter oportunidade de nós sentar na mesa redonda e podemos abrir a discussão ali, mais ou menos. Outra coisa legal, mais ou menos, foi que o podcast ele foi gravado em vários lugares. Então, como era sexta-feira da noite, e tinha vários professores participantes que estavam atuando lá, que precisavam dar aula, um se revezava, fazia o revezamento ali, um saía, outro daí ficava a metade, depois outro voltava, essas coisas. Também uma coisa legal foi que o podcast ele foi gravado em vários lugares. Não sei se outros foram gravados em lugar diferente, mas esse foi gravado em
em 3 lugares diferentes. A gente tava na biblioteca e depois a gente desceu pra sala digital, pra vocês terem ideia. É um breu lá. Sabe aquele corredor do primeiro ano lá? Ele é um breu de noite, é um breu. Parece o Silent Hill, American Horror Story, um negócio bem calor. Parece um sanatório mesmo, uma coisa do terror mesmo. Só pra aguentar lá. E daí foi assim, mas a gente foi, né, na sala digital a gente garante uma acústica boa do que na biblioteca, porque como era uma sala bem pequena, o nosso som da nossa voz se deu mais por nítido dessas coisas. Começou na sala digital, depois terminou na biblioteca. A gente tava com ideia de fazer na biblioteca, mas não deu porque tinha pessoal lá que tava usando o computador. Mas a gente fez isso aí, deu o nosso jeito lá. E também teve vários intervalos ali que a gente ficou vendo ali o computador lá, vendo que a gente... No meio desse eu vi o vídeo daquele do balão meteorológico subindo lá para cima, o negócio, daí o negócio estourou lá, era um vídeo 360, sabe, aquele do YouTube que tu pode girar para ver como é que é. Eu olhando lá a porra do balão, o balão estourou, ele caiu, me deu uma labirintite do cacete, sério, mas né, aí foi que foi, né, até tem umas fotos aí que eu tirei dos bastidores, vai que gosta.